Olá, rapazes! Bastam poucas palavras, pronunciadas de maneira absolutamente críptica, para infundir uma dúvida em nós, ou às vezes quase uma certeza. Em outubro de 2019, antes do príncipe Harry anunciar oficialmente sua intenção de se separar definitivamente, junto com sua esposa Meghan, da família real, ele concedeu uma entrevista. Estavam renunciando de fato aos cargos públicos que o seu papel de duque e duquesa de Sussex implicava, mas também ao substancial salário vitalício que é concedido a todos os membros da família real. Uma decisão que causou tumulto, que representou mais um escândalo, mas que aparentemente foi aceita pela rainha no final. As razões desta escolha foram amplamente discutidas pela mídia em todo o mundo. Mas onde reside a verdade? Eis então a arrepiante entrevista do príncipe Harry. A notícia da decisão do príncipe Harry e de sua esposa Meghan de se divorciarem da família real britânica certamente não é algo pequeno. Poderia ser considerado um simples movimento estratégico para se tornarem mais independentes e não terem que obedecer às rígidas regras impostas pela monarquia aos seus membros. E de fato é assim que os jornais de todo o mundo retratam uma decisão tomada em nome da liberdade, do desejo de se afastar de uma família que seria sufocante para qualquer um, mas principalmente a necessidade de se tornar economicamente independente e poder levar uma vida mais normal. Claro, todas são razões mais do que válidas, não há dúvidas, mas é necessário analisar mais profundamente as reais consequências de uma escolha desse tipo. No início, fiz referência à perda de uma pensão vitalícia que cada membro da família real recebe a nível estadual. Certamente não estamos falando de uma pequena quantia, mas de um salário substancial que todos os membros de sua família, incluindo esposa e filhos, teriam recebido. A isso devem ser adicionados todos os outros privilégios reservados à monarquia. Não vou listar todos aqui, porque você pode imaginar que são tantos que renunciar a eles simplesmente por um desejo de maior liberdade. Parece bastante estranho. É verdade que Harry sempre foi considerado o rebelde da família real. E essa sua posição em relação à monarquia pode parecer mais uma atitude impulsiva do príncipe. No entanto, essa hipótese também parece extremamente simplista. Mas vamos agora para a entrevista. Para evitar problemas de direitos autorais, farei você ouvir apenas a voz de Harry, acompanhada de algumas imagens. Se você quiser vê-la na íntegra, na caixa de informações deixarei um link para um vídeo onde você poderá fazer isso. Ouça bem o que ele diz no momento em que lhe é pedido para justificar sua escolha de deixar a família real. Minha mãe me ensinou uma série de valores que eu sempre tentarei defender, apesar do papel e do trabalho, e o que eles implicam às vezes, mas acho que sempre protegerei minha família e agora tenho uma família para proteger. Então tudo isso ela teve, e o que aconteceu com ela é incrível todos os dias, e não sou eu que sou paranoico, mas sou eu que não quero uma repetição do passado. E se alguém soubesse o que eu sei, seja um pai, seja um marido, seja alguém, provavelmente deveria estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo também. Eu sou palavras que à primeira vista poderiam até deixar perplexos. Parecem quase pronunciadas em código, mas é quando as inserimos em um contexto que tudo se torna decididamente obscuro. Talvez vocês sejam muito jovens para se lembrar, mas quem viveu nos anos 90 lembrará com carinho da princesa Diana. Lady Di era amada em todo o mundo, e mesmo quando tomou a difícil decisão de se separar do príncipe Charles, todos ficaram do seu lado. Sabia-se que seu marido tinha uma amante e que Diana sofreu as dores do inferno em um casamento que, aos seus olhos, deveria ter sido um conto de fadas, mas que se revelou o exato oposto. Desde que seu noivado oficial com Charles foi anunciado, Diana se tornou alvo da imprensa que naquela época não media esforços para obter exclusividades. Ela era seguida para todo lugar, sob os holofotes em todos os momentos de sua vida,
até mesmo os mais íntimos, e em tudo isso, Charles não a ajudava. Pelo contrário, ele a obrigava a suportar como parte de suas novas responsabilidades como princesa de Gales. Mas a paciência de Diana chegou ao limite, e ela tomou uma das decisões mais difíceis e em parte perigosas, a de ir embora, deixar para trás aquele relacionamento tóxico e reconstruir sua vida. E aquele ato extremo seria apenas o início de sua ainda maior popularidade. Diana logo se transformou na princesa do povo, comprometida em ajudar os mais necessitados. Ela se preocupava com as pessoas pobres e dava visibilidade àqueles que normalmente não a tinham. Seu trabalho humanitário era constante e sem precedentes, e isso lhe trouxe ainda mais apoio de todos. Agora, a família real vivia à sombra daquela mulher, e isso estava se tornando um problema. Então, o insulto final. Diana começou um relacionamento com Dodi Al-Fayed, filho do multimilionário Mohammed Al-Fayed, um muçulmano que, em caso de um segundo casamento, se tornaria o padrasto de Harry e William. Além disso, se Diana tivesse tido um filho com ele, ele também seria muçulmano, um fato que aterrorizou a família real britânica. Diana estava se tornando uma pedra no sapato insuportável para a família real. Mas em 31 de agosto de 1997, o mundo foi abalado por uma notícia terrível. Diana perdeu a vida em um acidente de carro em um túnel de Paris, acidente em que também perderam a vida Dodi e Harry Paul, chefe de segurança do Ritz, que estava dirigindo o carro, que deveria levar a princesa e Dodi ao aeroporto. Na verdade, os dois haviam jantado naquele hotel antes de partir. O único sobrevivente foi o guarda-costas de Dodi. Segundo a versão oficial, teriam sido paparazzi em um Fiat branco a causar o acidente fatal. Além disso, Harry Paul teria estado bêbado quando assumiu a direção do carro naquela noite. Mas Mohammed Al-Fayed foi o primeiro a mostrar ceticismo em relação a essa versão, apontando várias incongruências e alguns fatos que poderiam fazer pensar que não se tratava de um infeliz acidente. Primeiro de tudo, parecia muito improvável que Harry Paul tivesse se embriagado justamente na noite em que deveria dirigir o carro. Afinal, ele era um profissional, um especialista em dirigir, independentemente da idade. É realmente crível que ele cometeria um erro de tais proporções. As análises realizadas confirmaram essa tese, mas é realmente tão difícil falsificar análises? Outro fato decididamente estranho é que naquela noite, exatamente no momento em que o acidente ocorreu no túnel, as câmeras de vigilância não funcionaram e não conseguiram capturar as imagens. No entanto, 15 minutos antes da chegada do carro onde Diana estava, essas câmeras estavam funcionando. Por que elas se apagaram exatamente naquele momento? Ou melhor dizendo, elas realmente se apagaram. Se então considerarmos que o motorista do Fiat Punto Branco nunca foi identificado, tudo fica ainda mais estranho. E houve outras estranhezas, mas todas foram regularmente desmentidas. A versão oficial era a que deveria prevalecer naturalmente, tinha sido um infeliz acidente. No entanto, havia outro fato perturbador que poderia dar crédito à teoria da conspiração. Em 1993, o mordomo de Diana, Paul Barry, teria recebido uma carta da princesa pedindo-lhe para guardá-la para qualquer eventualidade. Na mesma, Diana escrevia: "Esta fase da minha vida é talvez a mais perigosa. Meu marido está planejando um acidente de carro, uma falha nos freios e uma grave lesão na cabeça para ter caminho livre e poder se casar com Tig", referindo-se a Tig Legburg, a ex-babá de William e Harry. Posteriormente, foi sugerido que a carta poderia ser falsa e que tivessem dado ao próprio Burrow para tornar seu livro sobre a vida de Diana, O Dever Real, ainda mais polêmico. Absolutamente plausível, mas se fosse autêntica. Dito isto, vamos ouvir juntos a entrevista de Harry. Minha mãe me ensinou uma série de valores
dos quais sempre tentarei manter, apesar do papel e do trabalho que às vezes é entendido, mas acho que sempre protegerei minha família e agora tenho uma família para proteger, então tudo isso ela viveu e o que aconteceu com ela é incrível todos os dias, e não sou eu que sou paranoico, mas sou eu que não quero uma repetição do passado. E se alguém mais soubesse o que eu sei, seja um pai, seja um marido, seja alguém, provavelmente faria exatamente o que eu faço. Qualquer um que viesse a saber o que eu sei, seja um pai ou um marido, faria exatamente a mesma coisa que estou fazendo. Agora, essas palavras parecem definitivamente mais perturbadoras, não acham? Então, proteger a própria família, evitar que o passado se repita, saber coisas que foram mantidas escondidas para talvez evitar um escândalo ou algo pior. O que vocês entendem disso tudo? Por justiça, também mencionarei a interpretação que foi feita dessas palavras por quem nunca acreditou na teoria conspiratória. Talvez Harry estivesse simplesmente se referindo aos abusos da imprensa que perseguiram a princesa Diana durante toda a sua vida e que, segundo a versão oficial, a teriam levado à morte. Mas o que vocês acham? O que Harry realmente quis dizer naquela entrevista? Deixe-me saber em um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe um like ou compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo do Inexplicável.